rito ordinário, seja no rito sumaríssimo, o que vai acontecer, gente? A parte que não estiver satisfeita, ela poderá interpor o seu recurso. Quais são os recursos trabalhistas? Os recursos trabalhistas são aqueles previstos lá no artigo 893 da CLT, que são os seguintes: recurso ordinário, recurso de revista, recurso de embargos e o agravo. Agravo que poderá ser de instrumento ou o agravo de petição. O recurso ordinário, ele tem previsão lá no artigo 895 da CLT. E ele é cabível contra o que, gente? Contra as decisões definitivas ou terminativas proferidas nas varas do trabalho, ou então contra as decisões definitivas ou terminativas proferidas onde, gente? Nos tribunais regionais do trabalho, em processos de sua competência originária. Certo? Bom, aspecto importantíssimo também desse recurso é o quê? O artigo 895, parágrafo 1º da CLT, que vai tratar do quê? Do RO no rito sumaríssimo. Cai muito, gente? Cai. RO no rito sumaríssimo. Assim que recebido no tribunal, ele será imediatamente distribuído ao relator. Relator este que terá o prazo de 10 dias para relatar e encaminhar o processo para a secretaria. E a secretaria vai incluí-lo em pauta, sem a figura do revisor. Se houver necessidade, e se assim entender o representante do Ministério Público, o seu parecer no recurso será um parecer oral, dado na própria sessão de julgamento. E o acórdão consistirá exclusivamente numa certidão de julgamento, expondo qual é o processo e as razões de decidir o voto prevalente, sendo certo que se a sentença for mantida pelos seus próprios fundamentos, a certidão valerá como acórdão. Beleza? Bom, próximo é o recurso de revista. Recurso de revista que eu recomendo que vocês tenham bastante cuidado nele, principalmente por conta disso aqui, ó, por conta da Lei 13.015 de 2014, que alterou muita coisa no recurso de revista, gente. Alterou muita coisa no recurso de revista. Como o nosso tempo é curto e nem é muito o nosso objetivo dessa aula, vamos tentar pontuar algumas coisas importantes aqui. Primeiro, o recurso de revista ele é cabível apenas nos dissídios individuais. Apenas nos dissídios individuais. Contra decisões proferidas no TRT em sede de recurso ordinário. Então, cabe recurso de revista quando se tratar de um dissídio individual, quando for uma decisão de RO proferida pelo TRT. E cabe recurso de revista, em regra, nas seguintes hipóteses. Quando, com relação ao mesmo dispositivo de lei federal, houver divergência entre tribunais, ou então divergência entre súmula do TST, orientação jurisprudencial da SDI do TST e súmula vinculante. Nas mesmas condições, quando se tratar de quê? De lei estadual, regulamento empresarial ou instrumento normativo que tenha vigor, que tenha validade, além da área territorial daquele tribunal. Nesse caso, também caberá recurso de revista se houver o quê? Divergência entre tribunais, divergência com súmula do TST, divergência com OJ do TST ou divergência com súmula vinculante. Certo? E ainda,
Caberá também recurso de revista quando a decisão violar direta e literalmente o texto da lei federal ou o texto da Constituição. Isso tudo que a gente acabou de falar aqui, gente, vocês localizam aonde? No artigo 896 da CLT. Recomendo muito a leitura desse artigo 896 com as introduções, as alterações introduzidas pela Lei 13.015. Bom, de toda forma, vamos pensar numa coisa aqui. O que volta e meia cai sobre recurso de revista e que eu acredito que dessa vez deve também cair com peso? É o recurso de revista no rito sumaríssimo. No rito sumaríssimo, só caberá recurso de revista em 3 situações. Primeira delas, quando a decisão violar direta e literalmente o texto da Constituição. Segundo, quando a decisão contrariar súmula do TST. E, por fim, quando a decisão contrariar súmula vinculante. Só então nessas 3 hipóteses para que caiba recurso de revista no rito sumaríssimo. Ok? E algo também que eu estou acreditando que vai cair é o quê? As hipóteses de cabimento de recurso de revista nas execuções fiscais. Nas execuções fiscais, caberá recurso de revista quando violar a lei federal ou então houver divergência entre tribunais com relação àquela matéria e também nos casos clássicos de que contrariedade à súmula do TST e súmula vinculante, certo? Bom, da mesma forma, na fase de execução, se tiver discussão sobre o quê? Sobre a certidão negativa de débito trabalhista, ok? Atenção então, gente, a isso aqui, ó, aos parágrafos 9º e 10 desse artigo 896, ok? Bom, seguindo um pouquinho, o recurso de embargos, na verdade, eles são 2 tipos de recurso de embargos. Existem os embargos de divergência e os embargos infringentes. Os embargos infringentes só caberão nos dissídios coletivos e serão cabíveis quando houver o quê? Decisão não unânime que modifique, estenda, revise sentença normativa. Certo? E os embargos de divergência, eles vão caber quando? Quando as turmas do TST, quando em julgamento do recurso de revista, tiverem entendimento que divergente entre elas. Ok? Então, nessa hipótese, cabem os embargos de divergência. Por fim, com relação ao agravo de instrumento e com relação ao agravo de petição. O que é importante sobre esses 2 temas? O agravo de instrumento no processo do trabalho, ele só serve para uma única coisa. Ele só serve para destrancar recursos. Os recursos passam por 2 juízos de admissibilidade. O primeiro, que é exercido junto ao juízo que proferiu a decisão. Se ele tranca o recurso, cabe a interposição de quê? De agravo de instrumento. Ok? E, por fim, o agravo de petição, que vai caber quando? Quando for uma decisão proferida na fase de execução. Quando for uma decisão proferida na fase de execução. Certo? Característica em comum de todos esses recursos aqui é que eles deverão ser interpostos no prazo de 8 dias. Ok? Sendo igual o prazo para contrarrazões, para resposta a esse recurso. Bom, além desses recursos que a gente chama de recursos trabalhistas, cabem no processo do trabalho também o recurso extraordinário e também o quê? O recurso de embargos de declaração. Um recurso extraordinário, prazo dele de 15 dias.
E os embargos de declaração, prazo de 5 dias. Ok? Bom, então, depois de toda a tramitação do processo de conhecimento, a gente tem início, então, a fase que nós damos o nome de quê? Fase de execução. Na execução, antes de iniciá-la propriamente dito, a gente pode começar com o que a gente chama de liquidação